para o território brasileiro, para a nossa Amazônia? É uma venda do país ou não é? Absolutamente não é uma venda do país. O crédito de carbono é um mercado que nasceu especificamente num tratado internacional, que é o Protocolo de Quioto, posteriormente no Acordo de Paris. E esse tratado internacional ele se destina a obrigar que os estados signatários, no que pese o Brasil não ser parte, ele é um país que ele contribui para esses países signatários. Então é uma forma, é um mercado que ele se destina a proteger a área verde e sequestrar esse carbono para que não haja emissão à atmosfera. Para você ter ideia, essa questão de crédito de carbono nasceu na mesma discussão do antropoceno. A humanidade está numa nova fase, a humanidade está numa nova era geolítica, chamada de antropoceno. O que é o antropoceno? É quando as interferências humanas, as externalidades negativas causadas pelas ações antropogênicas, elas causam a emissão de gases de efeito estufa, que afetam, né, esse efeito negativamente, que o efeito estufa ele é salutar para o equilíbrio do planeta. Claro. Entendeu? Porque os raios solares entram na atmosfera, aqui chegam trazendo a vida e depois voltam. Só que quando tem os gases na atmosfera, eles chegam, eles vão retornar e aí não retorna, que fica aí acumulado. Daí que está a questão do efeito estufa. O sequestro do carbono eu vou preservar a natureza para que não haja essa emissão, para não ficar ali na atmosfera e o efeito acontecer na sua normalidade. É essencial. Como é que eu posso fazer esse sequestro? Protegendo a natureza. Existe também a questão do carbono azul, existem outras modalidades de carbono, mas a proteção do mercado em relação a essa questão ambiental ela é essencial. Eu uso muito as comunidades indígenas, por exemplo, no meu discurso, porque são aqueles que têm um contato maior com essas áreas. Então eles vão ali preservar a natureza e essa preservação ela vai ser certificada. Então, se eu, digamos, preservar 1.000 hectares, eu vou receber um certificado. Esse certificado eu vou poder vender e lucrar com ele. Eu estou preservando, mantendo a economia em evidência e contribuindo para o equilíbrio planetário, mantendo aí a questão do equilíbrio do efeito estufa. Posso estar errado, mas aí nesse caso, eu estou protegendo uma área X. Sim. Eu quero vender isso, recebo crédito, né? Não é isso? Recebo crédito e quero vender. Isso não dá margem para que os outros países não, estou pagando isso aqui, então posso fazer o que eu quiser no meu país, queimar carvão como a Alemanha está queimando, queimar como a China está queimando. É uma crítica, a sua ideia está correta. É uma crítica que eu sempre fiz, inclusive na exposição de motivos também. O que acontece é o seguinte, na verdade, eu preservo, recebo a certificação e após a certificação tem alguns procedimentos técnicos e eu recebo por isso, Sim. após a certificação. Agora, qual a sistemática? Esses países, os grandes países industrializados, eles continuam poluindo, continuam com as suas indústrias e, para compensar, eles compram esse carbono dos países como, por exemplo, o Brasil. Então, o Brasil é um dos grandes expoentes do mercado de carbono, porque aqui tem muito verde. De certo modo, beneficia o Brasil, porque vai ser preservado o verde brasileiro, a Amazônia brasileira, mas lá eles vão continuar fazendo o mesmo. O Brasil está sendo usado para isso. Mas já que está sendo usado, a gente coloca a questão do mercado de carbono beneficiando os povos e as comunidades tradicionais. Mas aqueles também que estão na área rural e que não sejam tradicionais, nem quilombolas, nem indígenas, nem ribeirinhos, eles também podem participar do mercado. O que eu quero dizer aqui, a comunidade internacional criou essa commodity de mercado, que é o carbono, e nós podemos nos utilizar dela para o bem. Certo? Eu critico sim essa forma de que eu estou comprando crédito de carbono de um país não poluente e por isso eu posso poluir. Porque para mim isso é res nullius, vai dar no mesmo, é uma tautologia, é um lugar comum.
Só que para isso eu tenho que adotar políticas internacionais mais emergentes, eu diria. O Brasil tem essa política emergente. Então a gente tem que se aproveitar, no bom sentido, da política emergente do Brasil em relação ao mercado de carbono. Rapaz, Fala, mano. que aula, né? É uma palestra, meu amigo. Uma palestra. É um negócio, vou te dizer. Porque a gente vê essa questão, vamos preservar, né? A Amazônia. Vamos preservar a Amazônia. Mas A Alemanha metendo carvão. Justamente. A França também. Aí nós aqui temos que, lógico, eu sou contra a preservação? Lógico que eu não sou doido. Mas os caras que inventam essa onda lá são os primeiros a não cumprir. Aí porque já não tem mais floresta, já não tem mais como preservar nada, né? Tipo, É uma forma de compensação. Sim. É uma forma de compensação. Porque, de certo modo, os estudos apontam um equilíbrio. Porque, veja, aqui eu desmato muito, mas se eu preservar mais que o desmatamento, numa projeção exponencial, eu acabo equilibrando. Eu acabo sequestrando. O objetivo é sequestrar o carbono para ele não subir da mesma forma em relação às emissões para a atmosfera e manter o status quo, manter o equilíbrio planetário, para que o efeito estufa aconteça de forma positiva. Certo? Agora, como tu defendes a questão ambiental, e eu acho que essa questão ambiental, a esquerda ela se apropriou disso, como é que tu trabalha essa ideia de mostrar para as pessoas que tu é um cara conservador, mas que também quer conservar a Amazônia, quer conservar o planeta, não da maneira como os esquerdistas fazem, né, se apropriando dessas coisas, mas que tu está realmente preocupado de fato, porque a pergunta de fato seria: como ser um ambientalista sem ser de esquerda? Eu sou um ambientalista de direita. E isso é difícil, mas é verdade. Eu parto do princípio do relatório de Brundtland, que é muito famoso, muito conhecido, onde nós tivemos ali uma ideia, a comunidade internacional, uma ideia de desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho a obrigação convencional internacional de proteger o meio ambiente, só que isso em harmonia com a proteção da economia, com a proteção das pessoas que habitam aquela localidade. Então, eu vou proteger os peixes em extinção, mas eu vou manter a economia. Um exemplo disso é o seguro-defeso. Então, eu tenho ali um período em que eu não posso pescar, certo? E recebo um auxílio por isso. Ali eu estou mantendo a economia e protegendo aquelas espécies para que elas tenham tempo para uma reprodução equilibrada. Aqui a questão do desmatamento. Eu vou proibir 100% de desmatamento? Isso é impraticável, porque senão eu vou causar um desequilíbrio econômico. Então eu tenho que saber dosar proteção do meio ambiente e proteção da economia. Daí o conceito de desenvolvimento sustentável pelo relatório de Brundtland. E o Brasil, ele trabalha de uma forma, eu diria que muito num descompasso, porque nós temos um discurso político de que, por exemplo, o Lula, vou preservar, não vai haver desmatamento, ele causa um desmatamento muito maior com um discurso da sua atual ministra, que é um discurso que eu diria fake, né? Fake, um discurso fake, para manter uma imagem internacional de que é moço bonzinho. E, na verdade, aqui está acontecendo o pior. Só que isso é grave. É grave porque, à medida que acontece e que esse desmatamento aumenta, quem vai padecer são aqueles que estão naquela localidade, mas, a longo prazo, a humanidade como um todo. A humanidade como um todo. Isso reflete em outras áreas do planeta, porque se eu tenho uma retenção das emissões, um aumento das emissões, e a retenção dessas emissões na atmosfera, é claro que isso vai afetar, por exemplo, as calotas polares ali na região da Antártica e tal, e isso vai causar o derretimento e o aumento do nível do mar. Aumento do nível do mar. E isso vai ter consequências gravíssimas. Cidades que daqui a algum século vão estar, por exemplo, inundadas. Então isso é grave demais. Robson. MacGyver Luiz, são 21 horas. É isso aí já.
e 14 minutos. Já tá ok? estamos na última parte aqui. Uma pergunta? Não. Nenhuma pergunta? Na realidade, Magali, depois dessa